Podcast apresenta Programa Restaurando Vidas com a pastora Rose Bento. Olá, boa tarde, povo de Deus, povo amado do Senhor. Mais uma tarde estamos aqui para poder aprender e mergulhar um pouco mais no profundo da palavra. Que essa tarde seja abençoada, que seja de aprendizado, né? Aquele aprendizado do céu, que possamos sair dessa tarde aqui, desse momento regozijados, renovados pela santa palavra de Deus. Como sempre, como é de costume, eu quero orar antes de qualquer coisa e pedir a Deus que traga a unção dele sobre esse lugar, né? Nesse momento de renovo através da palavra. A palavra que é viva, que é eficaz e que dá vida. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma tarde, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, por essa rica oportunidade, por estarmos aqui, meu Deus, pela tua misericórdia e pela graça, Pai, que nos foi alcançada, Senhor. Pela graça, Pai, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Senhor. Pelo momento, Pai, de morte e de ressurreição. Me perdoa, meu Deus, pelo nervosismo. Me perdoa, meu Pai, pela limitação, Pai, que o Senhor conhece muito bem. Traz, Pai, aqui neste lugar, Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Nos cobre e nos guarda, Pai, nos reveste de toda a Tua palavra, Pai, de todo o Teu poder. É o que necessitamos, meu Deus, para que possamos prosseguir aqui na terra. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus. Amém. É maravilhoso, toda vez que eu chego aqui ao nervosismo, é normal, é natural, porque eu sou limitado e é na minha pequenez que Deus se faz grande, né? É na nossa pequenez, na nossa limitação que Deus desce com o sobrenatural dele, com o poder que é excelente, né? Que é inigualável. Não tenho palavras aqui para falar do meu Deus, eu queria ter palavras, eu queria que no mundo, ainda no mundo, não só na glória, que eu creio que alcançaremos esse prêmio, né? Pela retidão, pela renúncia, pela obediência, pelo prazer de estar na presença dele. Alcançaremos sim, porque Jesus veio nos conduzir a isso, a vida eterna. Então, através da nossa renúncia, do nosso eu, da nossa carne, dos nossos pensamentos, das nossas manias, dos nossos hábitos, através da renúncia do mundo, nós podemos alcançar a vida eterna. Isso é garantido por Jesus. Ele não veio nos enganar, ele veio nos preparar, nos conduzir à eternidade. Mas isso é uma decisão de cada um, né? E o que me entristece é que muitos não dão vazão a isso, muitos não creem, muitos não querem crer, por mais que já tenham vivido experiências com Deus, mas não querem dar o valor que esse renovo, essa nova vida traz. Muitos até que têm uma vida, que têm uma caminhada cristã, que têm uma experiência íntima com Deus, muitas vezes não dá prioridade, não dá a importância que é devida à palavra, à presença do Espírito. E eu só tenho a agradecer a Deus. O texto que nós vamos refletir hoje, irmãos, está no livro de Eclesiastes. Eu peço para que os irmãos que têm Bíblia, que estão nos acompanhando, abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo do 7 ao 10. Oh, coisa boa, Senhor. Obrigado, meu Pai. Versículo do 7 ao 10. Pedir que aos irmãos abram suas mentes neste momento. Deixe que o Espírito Santo conduza. Tire de si toda convicção, toda razão. Que seja o Espírito Santo, não seja eu, não seja aqui o pastor Jorge, mas que seja o Espírito Santo a nos conduzir nesse momento, para que não venhamos interpretar do nosso jeito, mas do jeito que a palavra explica, que a palavra ensina. É necessário que a gente abra mão de nós mesmos, negue-se a si mesmo, para que a gente consiga compreender o que a palavra, na sua essência, ela traz para nós.
Então, eu vou começar aqui, Eclesiastes 11, do versículo 7 ao 10. E o título aqui, na minha Bíblia, diz o seguinte: Conselho para os jovens. E no versículo 7 diz o seguinte: A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. E prosseguindo no 9 diz: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vida alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E o 10 diz o seguinte: Afaste do coração a sua ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. É tremenda essa passagem e ao ler essa passagem hoje, eu até parabenizei, felicitei um filho de uma irmã lá da igreja, filha da pastora, o neto da pastora, né, irmão? Não sei se o senhor sabe, pastor Jorge, é aniversário do filho de Michele hoje, de Theo. E eu felicitei ele e eu pedi uma palavra a Deus, Deus me deu essa palavra. De imediato veio à mente essa palavra, porque aqui a palavra é bem clara e bem específica no que ela quer nos orientar. Ela quer nos proporcionar uma vida satisfatória, tanto na juventude como na velhice. E para isso ela nos traz aqui o ensinamento de que é preciso vigiar durante todo esse processo. Porque se você chega à maturidade, à fase adulta, se você chega à fase idosa, né, se alcançar isso, que não sejam anos de dor, de tormenta, de insatisfação. E a palavra é bem específica quando diz o seguinte no versículo 9: Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Irmãos, é claro e evidente que nós estamos vendo aí os jovens de hoje se entregando aos deleites pecaminosos da carne. Eu vejo no meu dia a dia, na minha caminhada, pais que não estão satisfeitos com seus filhos, filhos que de alguma forma, eu não sei que razão é essa, mas trazem à sua mente a convicção de que o que ele pensa, da forma que ele age que é o correto, é o que faz ele feliz, é o que é bom para ele. E às vezes até aqueles pais que não têm uma caminhada com Deus, que não têm um compromisso ativo com Deus, eles orientam seus filhos a não praticar tais coisas. Mas os jovens de hoje, eles estão se deixando levar pelas tendências, pelos momentos, pelos prazeres que muitos jovens estão aí presos, estão amarrados, estão acorrentados e aprisionados. Eu falo em questão de festas, em questão de danças, em questão de alimento. Eu falo questão de tudo, porque está muito escasso um jovem, está faltando muito aquele jovem que ama a Deus acima de todas as coisas, que procura obedecer pai e mãe. Eu não sei qual o legado que seus pais hoje estão procurando deixar para vocês, mas de uma coisa é certa: todo mundo dará conta daquilo que fez, daquilo que está fazendo, daquilo que porventura venha a fazer, que esteja até planejando fazer. Todos nós vamos dar conta, irmãos. É necessário que a gente abra os olhos hoje para que a gente entenda que é necessário obedecer. Eu, lendo a palavra, percebi que os jovens que são mencionados na palavra, eles foram fiéis a seus pais. Os jovens que foram bem-sucedidos na fé,
que alcançaram uma vida digna, justa, que suportaram os momentos, as fases, as tendências, né, daquela época, eles foram homens que obedeceram aos seus pais. Eles cumpriram aquilo que Deus determina na palavra, né? Filho, honrar pai e mãe, para que os dias na terra fossem prolongados. Se Deus prolonga a vida na terra, se Deus fala que o dia do filho que honra o pai e mãe será prolongado na terra, se ele cumprir o papel e o dever de filho, é claro e evidente que aquele que não faz, os dias dele podem ser abreviados. Ele pode partir para o julgamento antes do tempo estabelecido por Deus. É claro e evidente. Se você procurar entender a palavra na raiz da sua essência, no profundo da sua essência, você vai entender. Deus diz o seguinte: o filho honre seus pais. O filho que honrar pai e mãe terá os dias prolongados na terra. Prolongados. Se ele diz que os filhos que honram pai e mãe terão os dias prolongados na terra, provavelmente aquele filho que não honra pai e mãe vão ter os dias na terra abreviados. É claro e evidente. Pode ser que não. Mas aquele que não terá o dia abreviado na terra, que eu acho muito difícil isso, ele tem aqui uma instrução de que ele será julgado de acordo com aquilo que ele praticou na juventude. O pai é responsável por orientar seu filho no caminho que ele deve andar, não viver o caminho do filho. Vocês pais, essa palavra aqui não serve só para os jovens, porque todo mundo prestará conta com Deus. Seja ele criança, seja ele idoso, seja ele adulto, seja ele jovem, seja ele adolescente, não importa. Todos nós prestaremos conta com Deus. Então, fica aquela sensação no ar de fracasso quando eu vejo muitas famílias aí com os filhos, e claro, né, os pais também, sem uma base, um legado piedoso, um legado de justiça. O que é que você, pai? A mensagem é para os jovens, mas eu vou explanar ela, eu vou estender ela para os pais, nós pais. O que é que você, pai, está deixando como legado hoje para o seu filho amanhã, quando você não estiver mais aqui? A lembrança que seu filho vai ter de você, seu neto. O que é que seu filho vai passar para o seu neto? O seu neto vai passar para o seu bisneto? Sobre a sua essência, a sua vida, a sua conduta, a sua postura diante da sociedade como um pai. O que é que você está deixando para os seus filhos? O que é que você está vivendo para que sirva de exemplo para o seu filho amanhã falar do avô para o seu neto, falar do avô para o bisavô para o seu bisneto? Mas é claro que a mensagem é para o jovem, que não deixa de se estender para os adultos, mas é aquela coisa, jovem. Deus fala que Deus nos ensina, o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina que se você fizer a sua parte diante de Deus, os pecados do seu pai não vai cair sobre você não. Se seu pai está errado, não está lhe dando uma base, não está lhe dando a instrução que é responsabilidade dele lhe dar, você não pode parar no tempo e achar que isso aí é normal, que isso é certo. Você tem que fazer o que é bom, você tem que fazer o que é correto, obedeça a seu pai. Claro que você pode não concordar, nem aceitar, nem praticar aquilo que você sabe que é errado. E diante de Deus você estará justificado diante de Deus. Veja só, não estou aqui trazendo para os jovens desobedecerem seus pais, não é isso. Mas aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você sabe que é correto, se você praticar isso e essa prática sua for contra aos princípios do seu pai, você diante de Deus está justificado. Porque quem nos justifica é o próprio Deus, é o Senhor, é Jesus que nos justifica. Então eu estou vendo aí os jovens hoje, poxa, não é natural um jovem de 15 anos, não é natural, isso não é normal.
Não deixe que o diabo roube de você aquilo que Deus tem preparado para você. Não é normal um jovem de 15 anos, um jovem de 19 anos, estar na mesma série, na sua caminhada de vida, que um jovem de 15. Que negócio é esse? Ah, porque é mais inteligente, é porque tem dinheiro. Não, não é isso não. Veja só. Você que repete de ano, você jovem que repete de ano. Você tem um ano dando uma matéria, aprendendo uma lição. Você aprende ali várias matérias, matemática, português, inglês, história, geografia, certo? Você está tendo a oportunidade durante um ano, de aprender algo em cima daquilo que a matéria ensina. O professor dá um assunto durante um mês. Eu acho que, se eu não me engano, são 2 meses para cada prova, né, pastor? Em média, 2 meses para cada prova. Você tem mais ou menos, aí 2 meses, vamos supor, 1 mês e meio para você aprender aquilo que o professor está ensinando. Chega no dia da prova, muitos alunos não sabem de nada. Tem alunos que tiram 0, tem alunos que tiram décimos, tem alunos que tiram... E aí eu fico, tira 2, tira 3. Certo, há uma dificuldade, pode haver uma dificuldade, pode sim, é claro. Mas você jovem, eu tiro isso por vivência, irmãos. Eu não estou falando aqui nada da vida do outro, eu estou falando de vivência minha. Eu não vou expor e nem posso expor pessoas aqui. Por mais que eu tenha esse direito, como pai, né? Eu não quero expor, não vou expor ninguém. Mas você veja que não é natural você estudar um ano, uma matéria. É como eu aqui. Eu leio a Bíblia e nunca entender a Bíblia. Tem coisa errada, irmão. Está faltando algo. E sabe qual é esse algo? Dedicação. Me sentar, reservar um momento do meu dia, esquecer o WhatsApp, esquecer televisão, esquecer o trabalho, esquecer filho, esquecer mãe, esquecer todo mundo e dizer assim: Senhor, esse momento eu reservei para o Senhor, para aprender do Senhor. Irmãos, eu tenho uma convicção, porque foi assim comigo e é assim comigo. Deus derrama sobre você aquilo que você não tem. O intelecto de um homem não provém do homem, não. E toda inteligência provém de Deus, porque tudo provém de Deus. O que não provém de Deus é o pecado. A única coisa que não provém de Deus é o pecado. O restante, a permissão de acontecer algo, uma coisinha que aconteça aqui, uma coisinha que aconteça ali, tudo Deus está sabendo. E Deus, Ele é inteligente, entendeu? Ele realmente é inteligente e é santo, para que Ele sabe que aquela situação precisa acontecer, para que até você que está aí do outro lado, Ele alcance a sua vida, através até de uma... Pessoas veem como uma miséria, uma desgraça, não sei. Não é isso que Deus quer, mas é isso que acontece no dia a dia. E quem provoca isso não é Deus, é o homem. Porque Deus, quando nos fez, Deus é Pai. Quando Ele nos formou do barro, Deus já tinha tentado, irmãos, com Lúcifer. Formou. Eu não gosto nem de mencionar o nome dele, não gosto de dar ênfase, mas que Deus o repreenda. Que Deus formou Adão. Deus trouxe o dilúvio na terra, se arrependeu de nos fazer. Aí, através de Noé, Deus vai e nos traz uma esperança de vida através da família de Noé. Logo depois, o povo, mais uma vez, se rebela contra Deus. E aí, passa 400 anos escravizado no Egito. Aí Deus vem com Moisés, levanta um profeta. O profeta vai lá, cheio da unção. Deus derrama sobre aquele homem uma força sobrenatural que não provê, que não era uma essência, não era uma coisa que partiu de Moisés, era uma virtude que Deus deu a ele, era um poder que Deus deu a ele. Toque aí, você veja que quando Moisés clama a Deus, naquela situação ali de encurralada, né, pastor? Estava encurralado ali o povo entre o mar e o Egito. O Egito, uma potência mundial naquela época. O povo tudo
escravizado, tinha passado tanto tempo escravizado, fraco. Um povo impotente. E diante de um exército daquele tão poderoso. Mas Deus já tinha dado a ordem a Moisés desde o início. Antes do povo ser libertado, Deus já tinha preparado tudo. A mãe de Moisés, aquele decreto do rei que todo mundo, a criança ia morrer. E a mãe vai lá e bota Moisés numa manjedoura e bota no meio do mar. E quem acha ele? A filha do faraó. E daqui a pouco vai. Todo o processo ali Deus já estava preparando para dar livramento ao povo. Moisés cresceu, Moisés entendeu, foi chamado por Deus. Deus falou diretamente com Moisés. Coisa que já há muito tempo já não existia, que Deus só se apresentava a poucos. E antigamente o que eu acho gostoso de tudo da palavra é que ela vai nos trazendo uma revelação diferente a cada dia, né, pastor? E Deus falava com Adão todos os dias. Todos os dias Deus falava para Adão. Hoje a gente, para ter acesso a Deus, meu irmão, tem que orar, tem que lutar. E é Ele quem decide, viu? Mas Ele fala. Ainda hoje Ele está aqui nos amando. Ele está aqui falando conosco agora. Nos orientando, porque, irmãos, mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, isso não provém de mim. Isso não provém do pastor, da pastora, não. Ninguém tem esse poder de convencimento de manusear o que é de Deus. É o próprio Deus que nos usa como canal dele na terra para que a mensagem dele seja passada. E eu vejo ali, eu acho interessante que quando está lá Moisés no meio encurralado, e é nessas horas, presta atenção, que é nas horas de tormenta e de peleja que Deus se manifesta com sua glória. Mas não era necessário ser assim. Não era necessário ser assim. Isso é porque a gente é constantemente desobediente. Constantemente, a gente nunca aprende. Aí a gente sempre está encurralado em alguma coisa. Seja numa área ou em outra. Aí está lá Moisés entre o mar e o exército do Egito. Faraó lá perseguindo ele. E você veja que através da vida de José, o Egito ficou em paz com Israel, não é, pastor? Através da vida de José, um tempo atrás, o antigo faraó, que esse faraó que seguiu Moisés era o filho do faraó que deu o governo a José. O faraó que deu o governo a José não é o mesmo que estava perseguindo o povo de Deus, não, viu, irmãos? Não é o mesmo, não. E já é outra geração. Aquele faraó morreu, José tinha morrido também. Isso aí já é outra, já é outro ponto. 400 anos eles passaram, entendeu? Para viver essa situação do Mar Vermelho, que foi aberto e tal, com a manifestação da glória de Deus. Aí eu acho interessante que Moisés clama a Deus, né, pastor? Clama a Deus para que Deus dê uma solução naquele momento. E Deus pergunta a Moisés: por que clamas a mim? Mache, toque nessas águas aí, meu filho, vá. Quem mandou você sair dessa vida de escravidão? Quem mandou libertar meu povo? Foi eu. E quando Deus manda, Ele garante, irmãos. Nenhum plano de Deus é frustrado. Sabe qual foi o plano de Deus que foi frustrado? Que o diabo tenta frustrar a cada dia, eu e você. Porque temos o direito de escolha. Se fosse do jeito de Deus, e Deus determinasse, não, vai ser do meu jeito, a gente seríamos felizes, irmãos. Felizes. Mas como a gente tem o livre-arbítrio e usa ele da pior maneira, usa ele de maneira horrenda, de maneira desprezível. É desprezível a palavra certa, é desprezível a maneira como a gente usa nosso livre-arbítrio para muita coisa. Que a gente caminha com o Senhor, mas Deus nunca, Ele vai tirar de você o direito de escolher. É sempre uma escolha. É por isso que diariamente a gente tem que buscar a Deus. É por isso que essa mensagem está sendo pregada para você, jovem. Porque você tem o direito de escolher. O seu pai pode não lhe ter instruído, sua mãe, você está tendo a oportunidade hoje de reconhecer que isso não pode ser usado por você como desculpa para se envolver em atos pecaminosos, em atos ilícitos, para se envolver com qualquer coisa que venha desabonar a conduta de um homem. Eu não vou nem falar a conduta de Deus, que a conduta de Deus ninguém desabona. Você é desabonado porque você se torna vergonha. Mas Deus não. Deus continua santo, é santo e vai permanecer santo eternamente. Glórias eu dou ao meu Senhor em nome de Jesus. Jesus veio nos ensinar a como caminhar nessa terra, como filhos.
Você que não tem seu pai mais, você que é órfão, procure uma essência viva que traga para você esperança. Sabe por que muitos jovens estão doentes? É porque eles sabem, eles até acreditam, mas não querem se amoldar à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque muitos acham que isso é coisa cafona, isso é coisa de velho. Evangelho é coisa de velho. É coisa de gente. Quando eu tiver, eu já ouvi muito isso. Quando eu tiver, até eu já falei, eu posso não ter dito, mas eu acho que eu acredito que eu já pensei nisso. Quando eu tiver mais velho, eu vou servir a Deus, eu vou para uma igreja. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Quando eu estiver mais velho, quem lhe garante que você vai chegar a envelhecer? Quem lhe garante? Se o caminho que você vive hoje, você não cumpre o mandamento de Deus, que é honrar teu pai e tua mãe. Aí quem lhe garante que você terá uma vida? Você envelhecerá. Quem garante que você vai ter as suas pernas e seus braços saudáveis na velhice? Se você vai poder caminhar, se você vai poder falar, se você vai poder ouvir. Você não está entendendo que você está passando por um trajeto aqui, não. Aí eu vou voltar para a questão da escola. Você passa um ano aprendendo, tem sempre gente ali, porque eu tenho certeza que em vários momentos Deus fala com você. Tenho certeza absoluta, em várias situações, porque Deus é limitado. Deus não fala só com a criatura, com a criação dele na igreja. Deus fala com a criação dele em qualquer lugar. Então eu tenho certeza que Deus, o soberano, todo-poderoso, ele fala com você em diversas situações, e você sabe. É por isso que você não vai ser tomado por inocente. Inocente talvez seja uma criança de colo, uma criança que recém-nascida, mas uma criança que quando você toma um celular, ela grita. Quando você fala algo, você percebe que ela olhou para você e se aquietou, ela já entende que ali está sendo uma repreensão, já está sendo, ela já entende que tem algo ali diferente. Então assim, eu não sei, não vou saber explicar para vocês a questão de qual idade uma criança ou não pode ser julgada como inocente ou não. Mas você, jovenzinho, que tem 5 anos, 6 anos, a partir dessa idade, 4 anos, que já sabe, caminha, já grita, já tira as coisas nos outros, ninguém vai ser tomado por inocente. O jovem passa lá um ano estudando aquelas matérias. São assuntos limitados, que não é o assunto do livro todo. E o professor, eu não acredito que esteja na escola um professor que não tenha capacidade de pelo menos tirar uma dúvida sua. E se você tem dúvida, você tem todo o direito de ir ao professor, você tem todo o direito de ir ao seu pai. Eu como cristão, tenho todo o direito à minha pastora, ao pastor Jorge. Tenho todo o direito, pastor, eu estou com dúvida aqui assim, pastora. Eu sento com minha pastora e pergunto, pastora, eu estou com dúvida assim. E aí? Questão de dúvida, eu tiro com a minha pastora. Deus levantou pessoas para que nos conduzir. Então assim, se eu não honro o princípio bíblico, que é honrar minha mãe e meu pai, se eu não honro meu profeta, se eu não honro a ninguém, como é que eu vou honrar a Deus? Como é que eu vou dizer que amo a Deus? Como é que eu vou dizer que Deus me ama? Deus ama, mas Deus também abomina, viu? Tem coisas que é abominável para Deus, viu? Fosse assim, não fosse assim. Lembre que eu falei aqui sobre a questão do dilúvio, foi real. Muitas pessoas ali, de repente, poderiam conhecer a Deus mais na frente, através de um testemunho, através de uma determinação, como foi Maria Madalena, como foi Pedro, como foi Lucas, como foi Tiago, como foi João, como foi todos os discípulos. Precisaram se arrepender e reconhecer que Jesus era Jesus e passou a obedecer e tiveram uma vida digna diante de Deus. Mas você, jovem, passa um ano na escola estudando. Você passa um ano estudando. E você tem ali, coloca aqui 1 mês e meio para você aprender determinado assunto. Nesse 1 mês e meio, eu não vou fazer esse cálculo aqui não, você vai fazer esse cálculo aí. Faça um cálculo de quantas horas você tem para poder você aprender daquela palavra. E reflita quantas horas você dedica para aprender.
Quantas horas você dedica para aprender? Aí quando chega no final do ano, sempre a desculpa que o professor é ruim. Às vezes sempre a desculpa. Sempre a desculpa, mas você perceba que nenhuma farra impede de você fazer aquilo que é o correto você fazer para que você passe de ano. Se você for para uma festa, que eu conheço vários que se formaram, hoje estão formados, que participavam, iam para festas, mas estudavam. Chegava da festa, em vez de dormir, ia estudar. Estava fazendo uma coisa errada, se envolvendo em coisa que não condiz com o processo dele e tal, na fase dele, estava, mas ele teve um compromisso com aquilo que ele sabia que era importante para ele. Então, você veja como as pessoas estão achando natural e às vezes até brincando, porque reprova um ano, reprova 2, reprova 3, aí tô lá, eu fico me imaginando aqui, rapaz, como é que pode, né? Eu antes não via dessa forma, claro, mas hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer essa situação da forma que é. Você, um cara de 19 anos, 20, 30, 25 anos, numa sala de meninos de 15. Tá vendo que não tem lógica? Isso não tem lógica. É desproporcional. É a mesma coisa de um senhor velho casar com uma menininha nova. Não existe, não tem lógica para isso. Se você tem tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para você sorrir, há tempo de chorar, há tempo de você se ajuntar, de se afastar também. Então, há tempo para tudo. Você está perdendo seu tempo achando que você vai mais na frente recuperar. Não recupera tempo perdido. A única coisa que não se recupera é tempo perdido. Eu estou vendo jovens de hoje numa situação totalmente reprovável. Eu falo isso com convicção, porque não é natural, irmãos, não é natural. Você se deixar ser tão humilhado, tão abatido, vocês são zombados pelos seus colegas e vocês permanecem do mesmo jeito. Você está vendo que está tendo algo aí que está lhe prendendo aí, que não, às vezes não é você, irmãos. Jovem, entenda, não, às vezes não é você, mas é o que você está escolhendo, você está dando vazão, você está dando... Meu Deus, está dando ênfase, está dando importância àquilo que não tem importância, quando você deveria honrar o seu pai e sua mãe. Talvez o seu pai e sua mãe aprenda com você, com a sua decisão de mudança. As farrinhas que você vai hoje, as festinhas que você vai, as namoradinhas, as intimidades ilícitas que você tem, falando questão de sexo, transa aqui, transa ali, e acha que isso é bonito, beija na boca de um aqui, beija na boca de um aí. Eu estou falando de homem, de menino e de menina, de jovem, homem, jovem, mulher. Não estou falando aqui de homem e mulher, não. Estou falando de ambos. Então, essas coisinhas, entenda uma coisa, você será cobrado por todas elas. Todas elas você será cobrado. E a palavra diz aqui o seguinte, você entenda isso, porque hoje eu lamento muita coisa. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus é tamanha nas nossas vidas, que Ele me ajuda a ter gozo de vida quando eu mergulho nele. Mas quando eu, de repente, uma falhinha insiste em permanecer comigo, eu já me sinto, eu já lembro logo de todo o meu passado. Quando eu preciso trabalhar mais, quando eu preciso trabalhar em vez de 6 horas por dia, que eu trabalhar 12, ou 13 ou 14, para poder suprir uma necessidade que falta na família, porque eu fui buscar família sem eu ter eu fui buscar família sem ter a condição de ter família, sem ter a condição de ser família. Eu fui buscar lá atrás, quando eu era jovem, essas coisinhas que vocês estão procurando hoje. E hoje eu pago um preço que só Deus sabe. Mas eu continuo a dizer, o maravilhoso de tudo é a misericórdia que Ele tem de nós. Aí Ele vem, quando a gente entrega na mão dEle, Ele cuida de tudo. Mas se a minha fé fosse baseada
na minha juventude, começasse lá na minha juventude e permanecesse agora, eu estaria em outro patamar, irmãos. Porque muitas vezes eu acho que os gigantes, que são a consequência daquilo que eu vivi lá atrás, muitas vezes eu acredito que eles vão me engolir. Eu acredito que eles vão me vencer, eles vão prevalecer. Por quê? Minha fé, eu tenho caminhada com Deus, glória a Deus, Jesus é lindo e maravilhoso, o Espírito Santo é tremendo. Mas tem a consequência, irmão. Tem a consequência, você jovem, tem a consequência. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Aquele que está lá no topo hoje da fé, do auge da comunhão com Deus, ele não é melhor do que ninguém. Mas aquele que ele serve, aquele que ele determinou servir, viver em prol daquela razão que é soberana, que é eficaz, que salva, que restaura, que regenera, que transforma, que dá vida nova. Você veja eu velho, eu me sinto um garotão hoje. Eu tenho uma vida nova, porque minha vida é nova. Minha vida começou a partir do momento que eu comecei a obedecer a Deus. De obedecer a Deus de verdade. Não foi quando eu aceitei Jesus. Sabe por que não foi quando eu aceitei Jesus? Porque ali ele começou o processo de lapidação. E eu continuei pecador, falho e como sou ainda. Mas eu continuei ainda entregue a coisas que... Você veja só. Mesmo eu aceitando Jesus como meu fiel Salvador, entendendo que Jesus é Deus, entendendo que Ele é o caminho para que a gente encontre com Deus, eu continuei a praticar pecados. Praticar coisas horrendas, coisas desprezíveis aos olhos de Deus. Mas Deus foi lapidando, Ele foi cuidando de mim. Eu às vezes ouvia pessoas do outro lado me dizer algo que não condizia com a palavra, que o Espírito de Deus nunca tinha revelado para mim. Mas às vezes a pessoa falava lá, eu por ter ainda uma ferraza, eu acabava me deixando levar. É isso que está acontecendo com vocês hoje, se deixando levar. Por quê? Vocês já não têm uma base com Deus. Vocês são que nem poeira, que nem folha seca. Me perdoe a expressão, mas vocês são que nem folha seca. Um chega e diz uma coisa a vocês acreditam. Um chega e diz outro, vocês acreditam. Olha, tem uma festa que é massa ali, olha. Vai ser top. Você acredita que aquilo ali vai ser bom. Aí tá vindo aqui um profeta, Deus me perdoe que eu não sou profeta, um servo de Deus. Vem aqui um servo de Deus que tem uma experiência e uma vivência hoje com Deus. Lhe fala algo que não é meu, é da palavra, e você não crê, você não quer acreditar. Mas você diz que eu sou careta, que isso é coisa de velho. Aí, quando for mais tarde, você não procurou hoje dar ouvidos aos anciãos, que a palavra nos ensina a dar ouvido aos mais velhos, aqueles que têm experiência. Você sabe o que é isso? Sabe por que mais velhos? O mais velho, não é porque é velho, já está no final de vida, não é isso. É porque eles tiveram uma vivência, eles passaram por fases. As pessoas que são mais velhas que a nós, elas têm uma vivência numa caminhada, elas têm experiência em diversas situações que você ainda não tem. Eu tenho muita coisa a aprender com pessoas mais velhas que eu. Muita coisa a aprender. Mas eu também já, graças a Deus, por vivência, eu já tenho muita coisa a ensinar àqueles que são mais novos que eu. E você que é mais novo, fica deixando as coisas entrarem por aqui e sair por aqui. Eu ouvia muito isso. Ouvir por um ouvido, né, pastor? E sair pelo outro. Você não guarda a semente que é lançada sobre você no dia de hoje como uma coisa boa. Mas se chegar um jovem da sua idade que não tem vivência com nada e disser a você assim, vamos ler um livro aqui de bruxaria, que esse livro aqui a gente vai aprender a coisa. Aí você dá ouvidos. Aí é onde o inimigo da minha e da sua alma amarra. É por isso que você está amarrado numa série que não é para você estar. É por isso que você está amarrado na reprovação todo ano. É por isso que você está amarrado nas tristezas que você sente no seu quarto. Eu tenho certeza que não tem esse jovem que não tenha comunhão com Deus, que não se sinta triste em algum momento. Me diga um. Me diga somente um. Que não fique mergulhado em coisas, às vezes se sente alegre. Ele sabe que não está alegre.
Ele sabe que ali é um impulso que vem dentro dele, que não é dele, que não provém dele. Mas ele é tão afinco para as coisas do mundo, ele é tão decisivo para fazer coisas do mundo, festa, droga, cachaçada, ficar na rua até tarde. Ele é tão afinco para isso, achando ele que aquilo ali é o que supre ele, porque ele tem um vazio enorme dentro dele. Sabe por quê esse vazio? Primeiro lugar, porque você não está honrando seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe, eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Honrar pai e mãe não significa que seu pai é uma pessoa errada, seu pai é suponhamos, um traficante, que Deus alcança também, viu? Sua mãe é uma prostituta, que Deus alcança também. Sua mãe é um cara mentiroso, que Deus alcança também a vida dele. Deus tem poder para alcançar qualquer vida, irmãos. Inclusive a sua aí agora, que é jovem e está com a cabecinha vazia, com a mentezinha vazia. Você, porque seu pai, de repente, não tem uma conduta plausível ao mundo, não tem uma conduta correta aos olhos dos homens e também de Deus, claro. Isso não significa que você não tenha que fazer sua parte, não. Mas como, irmão Rafael, eu vou fazer a minha parte? Honrando seu pai e sua mãe, sendo um homem íntegro e honesto. Você ser íntegro e honesto, verdadeiro, certo? Um cara amigo, um cara acolhedor, um cara obediente, uma menina que fale menos e ouça mais. Você está honrando seu pai e sua mãe, meu irmão. Isso é honra. Veja o exemplo de Davi. Davi tinha irmãos guerreiros, Davi tinha irmãos valentes, e Deus escolheu ele, pastor de ovelhas. Sabe o que ele estava fazendo ali? Ele não estava cuidando das ovelhas dele, não. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. Enquanto os irmãos estavam lá, se banqueteando, entrando em guerra, se prevalecendo, malhando, se exercitando, aquela coisa toda, Davi estava fazendo a vontade do pai dele. E não é por menos, agradava a Deus. Fazia hinos para Deus, ó, já cria em Deus ali, ó, sozinho. Davi era jovem e Davi foi ungido como rei, para ser rei jovem. Sabe por quê? Sabe por quê? Pecou, errou muito. Porque quando a gente adquire sucesso, adquire poder, assim, que Deus nos dá autoridade sobre certas coisas, a gente, se não vigiar e orar, a gente acaba se deixando levar. E é aí onde entra a questão da soberba. A gente começa a se tornar pessoas arrogantes e acaba esquecendo daquilo aquele propósito para o qual a gente fomos chamados. Então, você jovem, você veja bem, Davi chamou todos os irmãos e quando chega ele, todo melado, eu acho que vinha do campo, com os pés melados de merda, de cabra, de ovelha, e lá todo suado, aquela coisa toda, sem armadura, uma roupa simples. Quando ele entra, o profeta, Deus diz, é esse que eu quero, é esse aí. Aí você fica perdendo tempo, seguindo conselhos de pessoas que não têm vivência de vida, que não têm experiência com Deus, que não têm nenhuma riqueza íntima, nenhum testemunho, que você diga assim, poxa, que testemunho bonito, de honra, entendeu? De bondade, de coisa boa. Você ouve um conselho de um cabra desse, um cara totalmente estruturado, precisando de Deus, e vai, ouve e segue o conselho. Aí você permanece vazio. Veja o exemplo de José. José, Egito, como eu acabei de falar aqui, uma potência mundial naquela época, uma potência que existia no mundo. E José é acorrentado, é injustiçado, aquela coisa, todo mundo conhece a história de José. José vai, não esquece do pai. Você sabe por que os irmãos tinham inveja de José? Era porque José honrava o pai dele. José amava o pai dele mesmo, né, pastor? Amava o pai dele, e o pai via assim, o pai amava tanto José, porque era um menino obediente, era um menino que amava os pais de verdade, que eles tinham inveja. Olha, vocês irmãos, que têm irmãos, que de repente seus pais têm mais afinco, aparenta ter mais cuidado. Ninguém ama um pai, eu creio que um pai não ama mais um filho que o outro.
Ele pode até achar isso, mas não ama, não ama. Ama o filho por igual. Mas às vezes a pessoa tem um certo cuidado por outra, porque isso provém do próprio Deus também, irmãos. Eu não estou falando de egoísmo. Eu não estou falando aqui de egoísmo, eu estou falando aqui de desprezo. Eu estou falando disso. Porque tem pais que desprezam seus filhos. Isso é verdade. Estou falando de amor. Uma pessoa que sente amor, ela não tem como sentir amor e ódio. Ela pode não saber dosar, na questão de atitudes. Mas ela ama sim. Um pai que ama um filho, ele ama o outro também. Só que às vezes uma dosagem é maior para o outro, que tem mais cuidado, às vezes é mais novo e tal. Mas não perca, meu irmão, a sua reverência para com seu pai por conta disso não. Não perca não, sabe por quê? Porque isso só lhe afasta mais e mais de Deus, o Criador. E se você deixar o Criador tomar conta da situação, se você der ouvidos a palavras que lhe traz esperança, a palavra que é a palavra de Deus, a palavra que lhe traz, vai lhe trazer estratégia, vai lhe dar estratégias para você vencer. Se você der ouvidos a essa palavra, você vai viver algo diferente de toda essa geração e todas essas amizades que você tem hoje. Você vai ser diferenciado e você às vezes não vai nem entender. Muitas pessoas vão julgar, vão falar, muitas pessoas não vão entender. Mas se você tomar uma postura, tomar a partir de hoje uma postura de dizer assim: poxa, eu vou dar ênfase àquilo que uma pessoa mais experiente que eu está falando. E que é de acordo com a palavra de Deus. Estou falando de igreja, irmão. Estou falando aqui da palavra de Deus. Então, se você der vazão a isso, se você der abertura para que Deus age através da sua vida, através de pessoas que têm um testemunho de vida, que têm uma experiência de vida, que é aplausível, é louvável, você vai ver que você vai viver algo diferente de todos os seus colegas. Você vai ver solução. Olha, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui sobre a questão de estudos. Eu estudei no colégio bom a minha infância toda. Eu estudei no Tiradentes antes, não tinha nem NIT. Eu era colégio Tiradentes, na Rua Simão Dias e Rua Lagarto. Tinha a universidade, mas era lá mesmo. E eu estudei lá, até a 5ª série. Eu estudei depois em outro colégio particular, as coisas apertaram para minha mãe e acabou tirando do Tiradentes, que era muito caro, já era caro naquela época. E me colocou em outro. Eu fui estudar colégio particular através de bolsa, que meu tio me colocou lá, e através do trabalho dele, eu estudei em outros colégios particulares, mas eu não queria nada. Eu não queria nada. Sabe o que é nada? Eu não queria nada. Eu vim concluir o ensino médio há pouco tempo atrás. O ensino médio eu vim concluir há pouco tempo atrás. E eu ficava triste quando eu ia me inscrever em alguma coisa, ou então quando eu ia colocar nos meus currículos ensino médio. Eu sempre colocava ensino médio completo, mas eu sabia que eu não tinha aquilo ali. Não era de posse, ali não era de posse minha ter o ensino médio. E eu já ficava triste por conta disso, porque eu via lá colegas meus já com nível superior, eu com ensino fundamental incompleto. Rapaz, isso era constrangedor para mim. Mas a partir do momento que eu olhei para Deus, eu o reconheci como minha única esperança. Eu não olhei para meus pais, eu não olhei para meus irmãos, eu não olhei para ninguém. Eu olhei somente para Ele. Eu disse assim: Deus, se o Senhor é Deus, me ajude, me tire dessa vida. Eu não quero mais isso. Irmãos, para a glória de Deus, eu dei entrada nos meus estudos, concluí meu ensino médio, eu estou caminhando para a faculdade, graças a Deus. Eu agora, meu próximo passo é a faculdade. A faculdade para poder, eu sinto tanto prazer. Eu concluí, e eu tentei concluir ainda, andando do meu jeito, para lá e para cá, andando de qualquer jeito, mas eu só consegui concluir quando eu foquei. Eu olhei para aquilo que eu queria, e eu foquei naquilo. Isso vai ajudar você, irmãos, a conseguir, a conquistar aquilo que você quer para o seu futuro. Foque. Se é farra, vá para farra. Se é droga, vá para droga. Se é cachaça, vá para cachaça. Isso não é vida para ninguém. Eu não estou mandando você ir para isso, não. Mas se você focar nisso, quem sou eu para falar alguma coisa? Você, o próprio Deus
que lhe fez, que lhe formou, ele lhe dá o livre-arbítrio para escolher. Quem sou eu para tirar? Não sou ninguém para tirar. Eu estou aqui para aconselhar, para poder lhe trazer a luz da palavra. Se você tem um foco, se você tem um sonho dentro de você, de ser um bom pai, de ser um bom filho, de ser um bom profissional, olhe para isso que você quer no futuro, foque nisso e tire a visão do restante. Tire a visão do restante e deixe que Deus vai fazer a seu favor. Agora, eu lhe oriento melhor ainda. Se ajoelhe no seu quarto, você jovem, menino, menina, moço, moça. Se ajoelhe no seu quarto, se prostre ao Senhor e peça para que Ele se revele para você. Agora tenha fé, que suas palavras, ela tem poder quando você está debaixo das asas do soberano, sob as asas dele, debaixo da mão potente dele. Quando ele abrir a mão, estender a mão para você, você vai entender tudo o que eu estou falando para você hoje. Tudo. Mas é necessário você decidir hoje crer, para você sair dessa vidinha que você está vivendo hoje e alcançar uma vida prolongada, com filhos, com conquistas e não com esse fracasso que muitos de vocês estão vivendo hoje, né? Que o Senhor, Ele nos ajude nessa caminhada, porque não é fácil caminhar na terra, né, pastor? É uma labuta, é um negócio que é uma coisa que muitos são chamados realmente e poucos serão escolhidos, não porque o fardo é pesado não, é porque as pessoas não querem renunciar, pastor. Não querem abrir mão de coisinhas pequenas, coisinhas que não edifica, não constrói, não liberta, não salva. Eu separei aqui uma coisa aqui quando eu estava saindo de casa, pastor. E gostoso demais estar na presença de Deus. É 1 Coríntios 14, 20. Eu só vou ler esse versículo para os irmãos e vou entregar aqui, porque se vocês receberam aí, eu recebi daqui, viu? Se vocês não receberam, eu continuo a dizer, eu recebi a minha parte e dou glória a Deus por isso. Irmãos, 1 Coríntios 14, versículo 20 diz o seguinte aí. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Com respeito ao mal, ao que se diz ruim, sejam como crianças. Se deixe ser conduzido, não queira fazer achando que pode. Uma criança, ela é obediente. Criança, vocês que são jovens aí, os adolescentes que querem ser dono do seu nariz. E os que amadureceram agora, que se tornaram adultos agora, estão querendo ser dono do próprio nariz. Mas não arca com uma despesa dentro de casa, uma conta de água. Para você ser homem, para você ser mulher e assumir a sua responsabilidade e você decidir por você mesmo, você tem que ser sustentável. Em primeiro lugar, viu? Enquanto você estiver sendo sustentado por seus pais, obedeça a seus pais. Viu? Aí a palavra diz assim, ó, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens e de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão. Vocês não vão ouvir a Deus se vocês não quiserem. Isso aí é uma responsabilidade de vocês. Seja de menor, seja de maior. Abra seus ouvidos para o que Deus tem para falar para vocês. É essa mensagem que eu trago para vocês hoje. E glória a Deus por tudo que foi dito aqui, né? Glória ao Senhor. Eu quero agradecer ao pessoal os patrocinadores, ao pessoal a escola, se eu não me engano, pastor, Escola de Música Harmonia Brasil, né? Que tem lá cursos de música. Vocês podem aprender vários tipos de instrumentos. Eu acho que numa só matrícula você tem o direito de aprender, eu não sei se 2 ou 3, eu não tenho uma exatidão aqui agora, mas eu acho que são 2 instrumentos, fora o que você se inscreveu. Quero agradecer também a nossa parceira Gleide Salles, que é design. Essa mulher aí, ela está lá numa obra agora
Estava com ela hoje pela manhã e ela tem um dedo de excelência, viu, pastor, no ambiente, viu? Quem decora é ela, viu? Então quero mandar um abraço para ela, Grede Salles, e também a nossa irmã Michele Bento, da Artes e Personalizados. O que você der na mão dessa mulher, ela produz. Michele é uma bênção de Deus. Quero também agradecer a nossa parceira aí, SS Sun Story, Samela Bento, uma mulher também que, se o que você precisar, óculos, perfume, roupa, pode correr para ela que aí ela dá conta de tudo. Viu? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles, agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Jorge, a nossa pastora Rosiane Bento, que nesse momento está lá nos afazeres dela. Agradeço a Deus e ao Espírito Santo, em nome de Jesus, pela rica oportunidade. Agradeço a minha família, aos meus amigos, aos meus irmãos lá do Ministério Adonai, os irmãos aqui também da congregação do irmão pastor Jorge. E espero que vocês tenham sido renovados pela palavra e que decidam a partir de hoje, vocês jovens, viver o sobrenatural de Deus, através da obediência e fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. TV Converte apresentou o programa Restaurando Vidas com a pastora Rose Bento.